Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa 8ª aula já. Se você acabou de chegar, não faz ideia do que está acontecendo, a gente está estudando um livro. Volta lá na primeira aula, assiste a introdução e acompanha certinho aí cada uma das aulas para você não perder o conteúdo. Quero continuar agradecendo as pessoas que estão curtindo, estão comentando, estão mandando mensagens de agradecimento. Fico feliz de que o estudo faz sentido e está ajudando de alguma forma. E vamos continuar mandando bala, tem bastante coisa para a gente falar ainda. Conforme prometido, o próximo subcapítulo se chama Problema: o vício de recompensas aleatórias. Vários estudos foram realizados sobre os efeitos psicológicos de recompensas aleatórias em macacos. Por exemplo, se você ensinar o macaco a executar uma tarefa e recompensá-lo consistentemente a cada vez que a tarefa é executada, o macaco logo aprenderá a associar um resultado específico ao esforço dele. Se você deixar de recompensar o macaco pelo esforço, em pouco tempo ele simplesmente parará de executar a tarefa. O animal também aprende que não mais será recompensado e não desperdiçará energia para fazer coisa pela qual não será premiado. No entanto, a resposta do macaco à eliminação da recompensa será muito diferente se você adotar um padrão puramente aleatório em vez de consistente. Quando você deixa de oferecer a recompensa, o macaco não sabe que deixará de ser recompensado pela execução da tarefa. Sempre que era recompensado no passado, a recompensa chegava como surpresa. Em consequência, na perspectiva do macaco, não há razão para deixar de executar a tarefa. Ele continua a realizá-la, mesmo não sendo recompensado pelo trabalho. Alguns prosseguirão indefinidamente. Não sei ao certo porque somos suscetíveis a nos viciarmos em recompensas ao acaso. Se eu tivesse de adivinhar, diria que provavelmente tem algo a ver com substâncias químicas indutoras de euforia que são liberadas no cérebro quando experimentamos uma surpresa prazerosa e inesperada. Se a recompensa for aleatória, nunca saberemos com certeza se e quando a receberemos, não sendo difícil despender energia e recursos na esperança de experimentar outra vez a sensação maravilhosa da surpresa. Com efeito, para muita gente, talvez seja muito viciante, por outro lado, quando esperamos determinado desfecho e ele não ocorre. Ficamos decepcionados e nos sentimos maus. Se o fizermos de novo e tivermos o mesmo desfecho decepcionante, é improvável que continuemos fazendo algo que nos acarreterá dor emocional. Então, só para falar um pouquinho, para não ficar lendo muito sem parar, é importante lembrar dessa questão da expectativa. A gente ainda não falou disso nesse livro, mas eu já falei isso em alguns treinamentos meus. A expectativa, o aguardo da surpresa, o aguardo do resultado, que é muito do que ele está falando aqui, é um dos principais componentes do vício. Existem até estudos que dizem que muitas vezes o prazer que você sente enquanto você está aguardando o resultado de uma operação ou de uma aposta é maior do que o prazer do resultado em si. Obviamente, se esse lucro não for muito elevado, aí com certeza esse prazer vai ultrapassar. Mas o prazer da expectativa do aguardo, ele é muito forte. E essa expectativa, esse desejo pela surpresa, é um dos componentes que vai fazer você se viciar, tanto no mercado quanto no ambiente de jogo de apostas. Então você tem que tomar muito cuidado em ficar com essa esperança, esse desejo. Por isso que é bom você ter regras mais claras e mais rígidas para você não permitir que a sua emoção vá para esse caminho. O problema de qualquer vício é nos deixar em estado de falta de escolha. Qualquer que seja o grau em que o vício dominar nosso estado mental, com a mesma intensidade nosso foco e esforço serão direcionados para a satisfação do anseio imposto pelo vício. Acabei de falar isso. Outras possibilidades que existem a qualquer momento para atender a outras necessidades, como a de autoconfiança e a de não sujeição a excesso de ativos de risco, são ignoradas ou descartadas. Nós nos sentimos imponentes para agir de qualquer outra maneira que não supra as demandas do vício. A dependência de recompensas aleatórias é especialmente problemática para os traders, por ser fonte de resistência à criação da espécie de estrutura mental que produz consistência. Bora marcar isso aqui. A dependência de recompensas aleatórias é especialmente problemática para os traders por ser outra fonte de resistência à criação da espécie de estrutura mental que produz consistência.
Então você se deixar ali solto nesse ambiente aleatório, gerando essa expectativa, esse desejo pela surpresa do desconhecido, vai afetar a sua capacidade de desenvolver a mentalidade necessária para você conseguir ser consistente a longo prazo. Então, já está bem clara a mensagem, né? Fuja desse caminho. Agora ele já está entrando em um outro subtópico. Problema: controle externo versus interno. A educação nos programou para funcionar em ambiente social, ou seja, desenvolvemos certas estratégias de pensamento para atender às nossas necessidades. Querer, desejos que são direcionados para a interação social. Não só aprendemos a depender uns dos outros para preencher as necessidades, queremos e desejos que não podemos suprir completamente por conta própria, mas também, no processo, adquirimos muitas técnicas de controle e manipulação de natureza social para garantir que outras pessoas se comportem de maneira compatível com o que queremos. O mercado pode parecer um empreendimento social, por envolver tantas pessoas, mas não é. Se na sociedade moderna de hoje aprendemos a depender uns dos outros para suprir as necessidades básicas, nesse caso o ambiente de mercado, ainda que no contexto de uma sociedade moderna, pode ser caracterizado como selva psicológica, onde realmente é cada um por si. Além de não podermos contar com o mercado para fazer alguma coisa por nós, também é extremamente difícil, se não impossível, manipular ou controlar qualquer coisa que o mercado faça. Agora, se formos eficazes em preencher nossas necessidades, desejos e vontades, aprendendo a controlar e a manipular o nosso ambiente, mas de repente nos virmos como traders em um contexto que não conhece, cuida ou responde qualquer coisa que seja importante para nós, onde ficamos? A cerca quem responder, em um beco sem saída. Desculpa, gente, é que a tradução é muito ruim mesmo desse livro. Uma das principais razões de tanta gente vitoriosa ter fracassado miseravelmente em trading é o fato de o sucesso dela ser atribuível em parte à capacidade de manipular e controlar um ambiente social, para que este responda ao que quiserem. Até certo ponto, todos nós aprendemos ou desenvolvemos técnicas para ajustar o ambiente externo ao nosso ambiente mental interno. O problema é que nenhuma dessas técnicas é eficaz no mercado. O mercado não reage a controle e manipulação, a não ser que você seja um trader muito grande. No entanto, podemos controlar nossa percepção e interpretação das informações de mercado, assim como o nosso comportamento. Em vez de controlar nosso contexto para que se conforme a nossa ideia de como devem ser as coisas, podemos aprender a nos controlar. Assim passamos a perceber as informações sob a perspectiva mais objetiva possível e a estruturar nosso ambiente mental para que sempre nos comportemos de maneira compatível com nossos melhores interesses. Eu até vou salvar essa parte aqui. Mas resumindo para vocês, ele está falando o seguinte: você observa as pessoas bem-sucedidas e você percebe que grande parte desse sucesso foi pela capacidade que elas tiveram de certa forma manipular essas pessoas, os interesses, as conversas, as relações para que elas pudessem ter aquilo que elas buscam. Então você vê isso muito presente em CEOs, em pessoas de cargos muito altos, mas quando você aplica essa dinâmica para o mercado, ela não funciona, porque você não tem o poder de manipular o ambiente à sua volta, você não consegue controlar o resultado do mercado, a não ser que você seja um player muito grande. E aí quando a gente já fala muito grande, a gente está falando de milhões e milhões de reais, que de fato move o mercado para uma direção. Então no nosso caso, né, que não somos esses players, a gente não consegue controlar o mercado dessa maneira. Então essa dinâmica não funciona para nós. A gente precisa entender que a única coisa que a gente pode controlar, como ele estava falando aqui, é a nossa parte interna. É o nosso controle e a nossa forma de agir e reagir dentro desse ambiente. Então veja que são duas mentalidades diferentes. Isso vai justificando um pouco aquilo que ele falava lá no começo do livro, que você não consegue utilizar a mentalidade que você normalmente aprendeu na vida dentro do mercado, porque não se encaixa. Então é só um resumo aí de tudo que a gente estava lendo até agora. Começamos o terceiro capítulo, olha lá. Assumindo responsabilidade, vai ser interessante. Embora as palavras assumindo responsabilidade soem simples, o conceito não é fácil de aprender, nem de pôr em prática nas suas operações de mercado. Todos ouvimos com tanta frequência essas palavras e confrontamos tantas vezes na necessidade de assumir responsabilidade que é fácil dar como certo que sabemos exatamente o que essa expressão significa.
Assumir responsabilidade nas operações de mercado e aprender os princípios de sucesso adequados são necessidades indissociáveis. Você precisa compreender com todas as fibras do seu ser as maneiras como você é e não é responsável pelo seu sucesso como trader. Só então poderá desenvolver as características que lhe permitirão juntar-se ao grupo seleto de traders que são consistentemente bem-sucedidos no mercado. Então vou deixar essa parte salva. Você precisa compreender com todas as fibras do seu ser as maneiras como você é e não é responsável pelo seu sucesso como trader. Então eu sempre falo muito disso. Você tem uma clara noção de quem você é, de quem você não é, daquilo que você tem de bom para usar ao seu favor e daquilo que você tem de ruim que precisa ser mudado para que você possa dar certo nesse mercado, para que você possa ser consistente a longo prazo. Então, esse autoconhecimento e essa capacidade de se responsabilizar pelo seu crescimento vai ser um dos fatores principais para que você possa ter sucesso, ou a chance de ter sucesso nesse mercado a longo prazo. No final do capítulo 1, introduzi a ideia de lançar-se numa projeção futura de você mesmo. Em outras palavras, o trader consistente, bem-sucedido que você quer ser ainda não existe. Você precisa construir uma nova versão de si próprio, assim como um escultor molda a imagem de um modelo. Ou seja, você precisa construir essa pessoa. Não está pronta e não vai ser fácil de construir essa mentalidade. Aí vem um subtópico, moldando o seu ambiente mental. As ferramentas que você usará para criar essa nova versão de si mesmo são a sua disposição e o seu anseio de aprender, sob o impulso de sua paixão por vencer. Se a sua disposição e o seu anseio de aprender são duas ferramentas básicas, quais são então os seus materiais? Um artista que esteja cinzelando uma escultura pode escolher diversos materiais, cerâmica, mármore ou metal, por exemplo. Mas se você quiser modelar uma nova versão de sua personalidade, que a expresse como trader consistente e bem-sucedido, você precisa apenas de suas crenças e atitudes. Você precisa apenas de suas crenças e atitudes. A matéria-prima para o seu empreendimento artístico será a sua compleição mental, em que com o seu desejo de aprender você pode reestruturar e instalar as crenças e atitudes necessárias para alcançar seu objetivo derradeiro. Suponha que o seu objetivo derradeiro seja a consistência. Como a maioria dos traders, você talvez não se dê conta de todo o potencial das oportunidades disponíveis. Para realizar cada vez mais esse potencial, para torná-lo cada vez mais real em sua vida, seu objetivo básico deve consistir em aprender a pensar como um trader vitorioso. Lembre-se, os melhores traders pensam à sua própria maneira, com exclusividade. Eles desenvolveram uma estrutura mental que lhes permite operar no mercado sem medo e que ao mesmo tempo evita que se tornem negligentes e cometam erros resultantes do medo. Deixa eu salvar isso aqui. Importante você lembrar disso. A sua própria maneira, com exclusividade. Por isso que eu falo muito dessa questão de você sair da multidão. Sai desses negócios de ficar assistindo, vídeo de outros traders, grupos, WhatsApp. Se você está focado em crescer, foca no seu mundo, no seu operacional, nas suas, naquilo que você precisa fazer para que o seu operacional funcione. Pare de ficar recebendo vários estímulos diferentes, aleatórios, que não vão trazer nenhum benefício para aquilo que você está fazendo. Assim que você desenvolver um operacional, teste ele todos os dias, pratique, estude somente ele. Dedique as suas horas de estudos para desenvolver o seu operacional. Não fica ali de forma aleatória estudando diversas coisas durante a noite, se no outro dia você não vai utilizar nada daquilo. Para de encher o seu cérebro de informação irrelevante. Se torne exclusivo em você, na sua forma de operar. Isso é um ponto muito importante, tá? Essa mentalidade tem numerosos componentes, mas o resultado final é que os traders vencedores praticamente eliminaram os efeitos do medo e da negligência em suas operações. Essas duas características fundamentais os capacitam a alcançar resultados consistentes. Ao se imbuir dessa mentalidade, também você será capaz de operar no mercado com destemor.
você não mais estará sujeito a erros motivados pelo medo, oriundos de um processo de racionalização inconsciente que o leva a distorcer informações, a hesitar, a se precipitar ou a esperar demais. Ao se libertar do medo, você já não terá motivações para cometer esses erros, e como resultado, eles virtualmente desaparecerão de suas operações de mercado. Então veja que existe aí, eu não gosto da palavra segredo, mas existe uma chave aí, uma chave de virada da forma de pensar e de agir quando você consegue eliminar o fator medo. E você só vai conseguir eliminar o fator medo quando você trazer estrutura para a sua forma de pensar e para o seu operacional. Como a gente estava falando, a liberdade e a aleatoriedade vai fazer você se perder nas emoções e nas armadilhas emocionais. Então, quanto mais estrutura você trazer para o seu dia a dia, mais confiança você vai ter naquilo que você está fazendo, e aí menos abertura você vai dar para a emoção do medo em especial. No entanto, eliminar o medo é só metade da questão, obviamente. Não é só o medo que faz tudo isso. A outra metade é a necessidade de desenvolver restrições. Olha que legal, está falando sobre a estrutura. Excelentes traders aprenderam que é essencial cultivar disciplina interna ou um mecanismo mental para compensar os efeitos negativos da euforia ou do excesso de confiança decorrente de uma sucessão de operações de mercado exitosas. Vencer é extremamente perigoso para o trader que não aprendeu a se monitorar e a se controlar. Vou salvar essa parte. Vencer é extremamente perigoso para o trader que não aprendeu a se monitorar ou a se controlar. Então veja, isso foi uma coisa que ficou muito clara no estudo que a gente fez do livro O Melhor Perdedor Vence. Se você não acompanha esse estudo, é só ir lá no meu Instagram e procurar a barrinha Perdedor. E ele ensina muito sobre a questão do saber perder, do aprender a perder. E ele fala muito sobre esse ponto em específico. Ele fala que a parte mais difícil era controlar o excesso de euforia e alegria que ele tinha quando ele ganhava. Porque ele percebia que isso trazia muitas emoções e afetava as próximas decisões do dia e dos outros dias. Então aprender até a ganhar se tornou uma parte importante para que ele pudesse aprender a perder. Porque o ganhar trazia tanta euforia que se tornava ainda mais difícil aprender a perder. Então veja a necessidade de você conseguir regular as emoções, tanto as positivas como as negativas. Partimos da premissa de que para criar consistência, os traders devem concentrar seus esforços no desenvolvimento de uma mentalidade de trader. Assim, é fácil compreender porque tantos traders não são bem-sucedidos. Em vez de aprender a pensar como traders, eles tentam descobrir como ganhar mais dinheiro, conhecendo melhor o mercado. É quase impossível não cair nessa armadilha. Diversos fatores psicológicos tornam muito mais fácil presumir que seu desconhecimento sobre o mercado é que acarreta a sua perda e a falta de resultado consistente. Então eu vou até deixar aqui salvo isso porque essa é uma armadilha muito comum. Você acha que estudando mais você vai garantir os seus resultados, né? Você vai compensar esse buraco de erros que você está cometendo. E aí você cai nessa armadilha, porque você vai estudar mais, você vai se exigir mais e você vai sentir mais emoções, porque o mercado continua não se comportando do jeito que você acha que ele deveria ou que você acha que tem controle de como ele deveria ser. Então muito cuidado com essa armadilha mental, tá? Você nunca vai, por excesso de estudo, ter mais controle sobre o que o mercado faz. Muito cuidado com essa ideia. Contudo, esse não é o caso. A consistência que você busca está na sua mente, não no mercado. São as atitudes e crenças sobre estar errado e perder dinheiro e a propensão a se tornar negligente ao se sentir bem que provocam a maioria dos insucessos, não o domínio de técnicas ou o conhecimento do mercado. Eu já vou deixar isso aqui salvo também, que foi o que a gente acabou de falar. A crença errada e não saber lidar com as emoções, né? Ser negligente quando você está ganhando e com essa euforia de quando você está ganhando é o que vai te impedir de chegar na consistência a longo prazo. Por exemplo, se você pudesse escolher uma das duas seguintes técnicas para gerenciar o seu dinheiro, qual seria a sua escolha? O primeiro trader usa uma técnica de trading simples, talvez até
medíocre, mas desenvolver uma mentalidade que não o deixa propenso a distorcer inconscientemente as informações do mercado, a hesitar, a racionalizar, a esperar demais e a se precipitar. O segundo trader é um analista excepcional, mas ainda está operando sujeito a todos os medos típicos que o deixam suscetível a todas as mazelas psicológicas a que o outro operador está imune. A escolha certa deve ser óbvia. O primeiro operador obterá resultados muito melhores com o seu dinheiro. Atitudes produzem melhores resultados totais do que análises ou técnicas. Obviamente, a solução ideal é ter ambas as características. Mas você não precisa das duas, porque tendo a atitude adequada, a mentalidade certa, então tudo ou mais em trading será relativamente fácil, até simples, e por certo muito mais divertido. Sei que para alguns leitores isso pode parecer inverossímil ou até desconcertante, sobretudo se você estiver lutando há anos para aprender tudo o que for possível sobre o mercado. Então ele está falando aqui algo polêmico, né? Ele está falando aqui que é muito importante e ideal que você tenha ambas as características mentais e operacionais, mas que só a mental já funciona. Só a mental já vai garantir que você tenha uma caminhada muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais simples, porque ela vai te colocar num caminho mais leve. Né, fica mais leve lidar com o mercado quando você não está emocionalmente envolvido nele. E quanto mais você estuda, quanto mais curso você paga, quanto mais você gasta em aprender a parte técnica, mais você se cobra pelos resultados, mais parte emocional você coloca no seu dia a dia. Então é muito mais fácil você colocar mais intenção, né, compromisso e dedicação para a parte mental do que para a parte técnica. A parte mental vai ajudar você a ter um caminho que pode ter muito mais chances de ter sucesso no futuro. Então reflita sobre isso. Você principalmente fica gastando dinheiro aí comprando curso de tudo quanto é gente, sendo que a maioria dessas pessoas nem fazem dinheiro no mercado. Curiosamente, a maioria dos traders está mais perto da maneira como devem pensar quando começam a operar no mercado do que em qualquer outra época da carreira. Muitas pessoas começam a operar no mercado com um conceito um tanto irrealista de seus perigos imanentes, tendência ainda mais forte se a sua primeira operação for vitoriosa. Elas entram então na segunda operação com ainda menos medo ou nenhum medo. Se esta também for bem sucedida, elas embarcam na seguinte com ainda menos preocupação com o que do contrário seria uma possibilidade de perda inaceitável. Cada vitória subsequente as convence de que não há nada a temer e de que trading é a maneira mais fácil possível de ganhar dinheiro. Essa falta de medo se converte em um estado mental despreocupado, de relaxamento, semelhante ao flow ou estado de flow. Quem alguma vez teve a oportunidade de experimentar esse estado em algum esporte sabe que é uma condição em que não há absolutamente medo algum, em que você age e reage por instinto. Você não pondera as alternativas nem considera as consequências e tampouco pratica a autocrítica. Você está vivendo o momento presente e imerso no que está fazendo, seja o que for, é o que deve ser feito. A maioria dos atletas nunca alcança esse nível de desempenho porque nunca supera o medo de cometer um erro. Os atletas que chegam a esse ponto em que não têm absolutamente nenhum medo das consequências de estragar tudo, geralmente, de maneira muito espontânea, entrarão em flow. A propósito, o flow psicológico não é uma condição em que se entra à vontade, da mesma maneira como se decide realizar uma proeza de resistência. É um estado mental de autoimersão, essencialmente criativo e, em geral, quando você começa a pensar em suas ações em nível racional ou consciente, você logo emerge do flow. Embora seja impossível impor-se o flow, nele, emergindo a qualquer momento, é possível estabelecer as condições mentais mais propícias a experimentar o flow, desenvolvendo uma atitude vencedora positiva. Defino a atitude vencedora positiva como esperar um resultado positivo de seus esforços, aceitando que qualquer resultado que você obtenha é um reflexo perfeito de seu nível de desenvolvimento e do que você precisa aprender para alcançar melhor resultado. Esse é o atributo dos grandes atletas, uma atitude vencedora que os capacita a superar facilmente seus erros e a continuar avançando. Outros se afundam em autocrítica negativa, em arrependimento e em autopiedade. Poucas pessoas chegam a desenvolver uma atitude vencedora construtiva. A anomalia curiosa em trading é que se a sua primeira operação for vitoriosa, você experimentará o tipo de mentalidade despreocupada que é um subproduto da atitude vencedora. Sei que isto soa um pouco confuso, mas tem algumas implicações profundas. Então, só para a gente dar um pause aqui,
que eu já li bastante. O que ele está dizendo é que você precisa ter como meta esse estado de flow. O estado de flow é quando você tem um completo domínio daquilo que você faz. E o domínio é tão grande que você não precisa nem ficar preocupado com a autocrítica do que está acontecendo, né? O certo e errado, eles já não são mais conceitos que estão na sua cabeça, não no sentido moral, tá? Mas no sentido da atividade que você está fazendo. Então, quando você está no mercado, as operações estão subindo e descendo, as suas operações estão pegando gain ou loss, né? Você tem controle daquela situação e aquilo não te afeta, você está mergulhado naquele estado e está tudo sob controle. Não do controle do mercado, mas sobre o controle interno, sobre aquilo que está acontecendo dentro de você. Você se sente em controle de toda aquela situação e nada te afeta de uma maneira que faça você perder esse estado de flow. Então ele está dando como exemplo aqui o que geralmente acontece com os traders quando eles acertam a primeira operação. Acertou a primeira operação, já começa a sentir que o dia já está mais, né, já fica mais confiante. E aí assim que acerta a segunda, fica ainda mais confiante, porque é como se fosse uma justificativa da primeira operação. Então, quanto mais ele acerta, mais ele desenvolve essa capacidade de se tornar muito consistente, né, de se tornar confiante naquilo que ele está fazendo. Só que ele está dizendo que isso dura pouco, porque esses traders em específico, eles estão só sendo dominados por aquela emoção do momento. O trader que vive nesse estado constante, nesse estado de flow, ele sente aquilo com frequência todos os dias, independente se a primeira operação do dia dele foi gain ou não. Se ela estiver dentro do estado do flow, daquilo que ele vive, para ele já é o suficiente para se manter nesse estado ao longo dos dias. Então, por isso que pode parecer confuso, porque a grande diferença vai ser a questão da consistência, né? Se você vive isso com a consistência e um equilíbrio adequado, ou se isso na verdade está sendo só baseado naquela sua emoção do dia. Então um dia você está consistente, no outro dia você está morrendo de medo, e aí no outro dia é outra emoção. Então você precisa observar como as suas emoções se comportam para você saber de fato se você está se aproximando desse estado de flow ou não. Vamos voltar aqui para o livro. Se algumas operações de mercado vitoriosas podem levá-lo a entrar no tipo de estado mental despreocupado, que é componente essencial do sucesso, mas não se fundamenta em atitudes adequadas, o que se tem é a receita exata para um equívoco extremo sobre a natureza das operações de mercado, que resulta inevitavelmente em desastre emocional e financeiro. Desenvolver algumas operações de mercado vitoriosas, mesmo que com alguma frequência, não o transforma em trader, mas lhe dá essa sensação, porque desperta um estado mental que apenas os profissionais mais rematados experimentam de maneira consistente. O fato é que não se precisa de muitas habilidades para executar uma operação vitoriosa, e se é possível realizar uma operação exitosa sem a mínima qualificação, também é certamente possível realizar muitas outras. Conheço muita gente que começou a carreira de trader com uma sucessão de operações bem-sucedidas. Quando você se sente confiante, destemido e descontraído, não é difícil realizar uma série de operações de mercado exitosas, porque é fácil entrar em flow, uma espécie de ritmo natural, no qual o que você precisa fazer parece óbvio ou evidente. É quase como se o mercado gritasse para você quando comprar e quando vender, e você precisa de muita pouca sofisticação analítica. E claro, como você não tem medo, consegue executar suas operações sem questionamentos nem conflitos internos. O ponto que estou salientando é que o sucesso em qualquer esforço é, acima de tudo, uma questão de atitude. Vamos ler isso aqui de novo, que é muito legal. O ponto que estou salientando é que o sucesso em qualquer esforço é, acima de tudo, uma questão de atitude. Muita gente, por certo, sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas não compreende a importância da atitude em seus resultados. Na maioria dos esportes e em outras atividades competitivas, os participantes devem desenvolver habilidades físicas e mentais, na forma de estratégias. Se os adversários não forem mais ou menos do mesmo nível, os habilidosos geralmente vencem, mas nem sempre. Quando o azarão supera o favorito, qual é o fator determinante? Quando dois adversários estão equilibrados, que fator inclina a balança para um ou outro lado? Em ambos os casos, a resposta é a atitude. Aqui eu já vou encerrar o livro porque a gente está chegando a 30 minutos de vídeo, mas eu preciso dizer o quanto isso é importante, a atitude.
a escolha consciente de fazer algo, a atitude de fazer diferente, de escolher ser diferente. E isso é uma coisa que fica muito claro, principalmente quando eu estou atendendo os traders, e aí eu passo ali todo, né, na primeira sessão, tudo aquilo que eles precisam fazer, todas as regras, né, a programação, as atividades, e você vê na atitude deles, na forma como eles respondem a isso, quem vai dar certo e quem vai dar errado, quem tem chances de dar certo e quem já deu errado. Então a atitude de observar que algo precisa ser feito e fazer o seu melhor para mudar. Então é muito legal vocês prestarem atenção nessa questão da atitude e no que você está disposto a fazer para de fato construir aquilo que você precisa. Se você, por exemplo, está acompanhando essas aulas, estuda psicologia do trader, né, está buscando se entender, ser melhor, crescer, aprender, você já tem uma ideia de que a sua atitude está no lugar certo. Né? Ainda existem coisas que precisam melhorar, você ainda se sente, né, incompleto, em construção, normal. Somos todos seres humanos e a gente vai aprender sempre. Mas o importante é você sentir que cada dia você está um pouquinho melhor do que o dia anterior. E que essa competição é só uma competição contra si mesmo, né? Que é a única competição que faz sentido. Então tenha como medida, né, essa capacidade de olhar para você e pensar, pô, hoje eu consegui ser um pouquinho melhor que ontem, né, consegui correr um pouquinho mais se eu corro, consegui levantar um pouquinho de peso a mais se eu vou para academia, conseguir comer menos se o meu objetivo, né, é dieta, perder peso, conseguir ler mais se eu estou querendo estudar livros, conseguir aprender um pouquinho mais de idioma e puxar um pouco mais a leitura, os estudos. Então sempre um pouquinho melhor, cada dia melhor. Uma atitude vencedora que você vai trazer para o mercado e com certeza vai mudar a sua forma de ser consistente a longo prazo e vai te dar muito mais chance de fazer isso acontecer também. Bom, gente, falamos bastante. Essa foi a nossa 8ª aula. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe aí de curtir, de comentar, de dizer também se não gostou, não tem problema nenhum, para que eu possa ir melhorando também o meu trabalho para vocês. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Até mais.